Olá, tudo bem? Vamos falar um pouco hoje sobre a ansiedade escolar, ansiedade na escola, né? Tema, inclusive, do nosso vídeo, para falar um pouco desse retorno às aulas de maneira presencial. Algumas escolas já voltando totalmente, outras com a capacidade reduzida, né? Claro, com os efeitos da pandemia, e isso tem trazido para algumas pessoas, em alguns lugares, né, crises de ansiedade, né? Estudantes que, ao chegar na escola, se deparam com uma situação nova, né? E como toda situação nova, nós temos que fazer uma readaptação, né? Dentro daquilo que você vinha fazendo e agora eu tenho uma outra atividade, né? Eu tenho aquela rotina que eu tinha, ela foi mudada, ela foi modificada, eu agora tenho outros elementos para lidar com eles, que é a socialização. E a escola tem um papel fundamental nessa questão da sociabilidade, né? A escola não é só para você aprender a escrever, aprender a fazer conta, né? A escola tem um processo também de sociabilidade, né? Tem essa função de estimular a sociabilidade, a socialização dos alunos, dos estudantes, né? O conhecimento sobre pessoas, sobre outros alunos que pensam diferente de mim, né? A escola tem essa função também de fazer com que você perceba no outro, né, a diferença, né? Tanto que você tem nas escolas ambientes comuns, né? Ginásios de esportes, refeitórios, né? Salas de informáticas, laboratórios. Você tem lugares, a própria sala de aula não é um ambiente comum, mas ali você tem a sua sala de aula, aquele grupo que você já conhece, e nesses outros ambientes você tem o ambiente comum a todos os alunos da escola, né? Isso desde o fundamental até o terceiro ano do ensino médio, quando você tem escolas que têm essas modalidades de fundamental e médio, né? No entanto, essas modalidades elas estavam sendo realizadas remotamente, né? Nós sabemos disso devido à pandemia, como já falamos. Mas agora chegou a hora de voltar, né? Então, o adolescente, o jovem, a criança, ela vai se deparar com uma realidade que ela estava desacostumada, né? Muitas pessoas no mesmo ambiente, pessoas que ela não conhece, pessoas novas, né? A novidade desperta em nós a curiosidade ou muitas vezes a reserva. Muitas vezes nós ficamos observando pessoas novas, pessoas que a gente não conhece, com uma certa reserva em fazer a interação, fazer a sociabilidade, a socialização que a escola proporciona, não é? Então, a ansiedade, ela pode aparecer dentro desse contexto, né? E ela pode acontecer, inclusive, de maneira coletiva. Da mesma forma que você tem histerias coletivas, pode acontecer pode acontecer ansiedade, surtos de ansiedade coletiva, como ocorreu recentemente numa escola. Estava vendo uma notícia nesse sentido, não é? Então a criança, o jovem, o adolescente, em casa, está muito irritado, está irritado demais, qualquer coisinha o irrita, né? Ou comendo demais, alguma compulsão, uma espécie de compulsão, né? Preocupado demais, ou não quer
não quer se alimentar. Né? Isso depois da escola, pode haver algo, ou pode ter havido algo dentro da escola que desencadeou isso. Né? A ansiedade ela é desencadeada por alguma circunstância. Não é? E essa circunstância, se essa circunstância na escola, nesse momento especificamente, pode desencadear surtos de ansiedades, inclusive surtos coletivos. Né? Então, os pais, os professores devem ficar atentos a esses aspectos, a essas características de momentos de crises de ansiedade, principalmente dentro da escola, dentro da sala de aula, né? Porque está se movendo, está se criando um movimento novo, está se vivendo um momento novo. Né? E muitos não estão ainda, digamos, preparados ou acostumados a enfrentar isso. Né? Portanto, é preciso falar sobre isso, é preciso falar sobre a ansiedade na escola. Né? O professor, inclusive, tem um papel também fundamental no sentido de ser mais observador ainda, né? De captar, de tentar entender, tentar identificar quando o aluno está passando por algum problema, não é? Então, é um problema grave, né? Que demanda muita calma, muita paciência para entender, né? Para compreender que aquilo não é uma vontade, um desejo da criança, do jovem, do adolescente. Né? Ali é o momento que ele está passando por uma dificuldade. Muitas vezes é uma dificuldade de falar, né? Muitas vezes é uma dificuldade de escrever na prova, na própria prova, por não saber a resposta, mas não saber transcrevê-la, por exemplo. Né? Então, a ansiedade na escola, ela se manifesta de algumas formas. Uma apresentação de seminário, onde o aluno ele não consegue se concentrar e ele não consegue falar. Ele sabe o assunto, ele estudou, mas ele não consegue falar. Não é porque ele não queira. A ansiedade, esse sintoma, né, atrapalha a fala, atrapalha a circulação motora do indivíduo, a pessoa começa a tremer, começa a suar. Né? E aí, os professores, o corpo docente da escola tem que estar preparado para entender isso. Né? Que aquilo é uma situação difícil para o aluno. Chegar até o quadro e escrever algo ou fazer uma apresentação. Para quem tem essas questões de ansiedade, é muito difícil, é uma tarefa muito difícil. Né? Mas voltando apenas para finalizar, nesse momento, é o momento onde se há de ter mais cuidado, onde há de termos mais atenção, né? Para algumas reações dos estudantes, sobretudo na escola. Né? Aquele indivíduo que não interage, aquele aluno que não interage muito com os outros, com os demais, poder entender, poder compreendê-lo, né? E eventualmente ajudá-lo. A escola ela tem a tarefa de sociabilizar não só o conhecimento, mas as relações humanas também.
né? Então, eu espero que isso tenha ajudado a alguém que passou por isso, né? Teve algum momento de ansiedade mais grave na escola. Pode comentar, pode curtir o vídeo, pode interagir também conosco, no sentido de poder nos ajudar também, né? Estamos aqui para isso, né? A ansiedade é um problema e a gente tem que enfrentá-lo e combatê-la da maneira que a gente pode. Valeu!